E aí, galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso. Estou aqui para dar uma dica para você aí, uma dica legal para PM do Tocantins, né? Esse concurso aí que tá para o edital sair aí, já foi escolhido a banca, né? Você pode assistir aí a nossa videoaula aí, a nossa dica aí, né, aqui do Vale Concurso sobre a escolha da banca. Geografia e Atualidade está presente, é importante nessa prova aí, beleza? Então a gente está aguardando aí, mas aqui a gente tem as aulas completas para você, você não pode perder essa oportunidade, ainda mais com a quantidade de vagas que a gente tem e esse concurso público aí, não é? Então vou dar a dica para vocês, se você achar legal, né, a dica, dá um joinha aí pra gente, segue a gente aí, né? Põe o sininho aí, clica no sininho para você poder receber sempre aí, né, as atualizações, as dicas que a gente vai estar fazendo constantemente aqui, né, no YouTube, no Instagram do Vale para você. Beleza? Além disso, se você tiver dúvida, se você quiser aí compartilhar e interagir com a gente, meu Instagram está aqui, ó, @professor.idelmarmedeiros, segue a gente lá, né? Tocantins é o estado mais novo aí do Brasil, né? Então vamos lá, ó, Tocantins aí é o estado mais novo do Brasil, esse estado mais novo aí, ó, do Brasil surgiu em 1988 com a Constituição Federal, não é isso? Então a gente tem a Constituição Federal aí, né? Apesar de existir uma briga desde lá do século XIX, né, para a independência aí do Estado, né, para esse Estado poder ter a autonomia perfeita dele, e isso não foi autorizado, né? E aí se transformou aí, né, na província do norte aí de Goiás, ok? Que era abandonada, deixada de lado, né? E a gente vai ter durante mais de 5 décadas, durante mais de 50 anos, né, a população dessa região aí do norte de Goiás, né, lutando, tá, para ter autonomia, ter governo próprio para poder desenvolver, né? Logicamente que isso avançou muito mais aí após o quê? Após a construção de Brasília, né? Vamos lembrar que a gente tem aí a construção de Brasília na década de 50 e 60, né? Em 1960 é inaugurada Brasília, tá? Vai centralizar ainda mais, né, a economia na região sul de Goiás, mas a construção da rodovia, a construção da BR Federal Belém-Brasília, que atravessa aí, né, Tocantins, né, de sul a norte, né, isso ligando a Belém, vai facilitar a ocupação aí e o surgimento de vários núcleos urbanos, inclusive, né, das 4 maiores cidades do estado. 3 delas estão aí nesse eixo da rodovia aí, ok? Uma característica muito comum no Brasil, aliás, né? Diga-se de passagem. Mas nós não vamos falar sobre história, nós estamos falando aqui sobre as características naturais aí, ó, características naturais desse estado aí, né? Tocantins, que é um estado dos menos populosos do Brasil, né? Palmas aí, que é a capital, tem menos de 400 mil habitantes, ok? Galera, então olha só, essas características naturais, né? A gente vai falar aí do clima, não é isso? E do clima a gente pode falar claramente para você que predominantemente aí a gente tem o clima tropical, ok? Esse clima tropical aí, né? Ele afeta inclusive a sazonalidade do rio Tocantins ou da bacia do Tocantins-Araguaia, né? Fazendo com que esse rio não consiga ser navegável o ano todo. Então a hidrovia aí, parte do ano vai ter problema de navegação, porque a vazão vai diminuir tanto, tá, que em alguns lugares, em alguns trechos, a gente vai ter 30 centímetros só de espessura de água. Como é que você vai navegar em uma espessura tão baixa assim, né? Então isso é um dos problemas, ok?
predomina o clima tropical. Esse clima tropical ele é marcado principalmente aí pela sazonalidade, né? Essa sazonalidade é o quê? Verões, ó, quentes e secos, é isso? Não, quentes e úmidos, ok? E invernos amenos, né? Quando a gente fala menos é porque o inverno não é frio, ok? E secos, tá? A amplitude térmica é baixa, a temperatura aí vai variar pouco, né? E como que é a pluviosidade? A pluviosidade aí, a quantidade de chuva que a gente tem aí, ela é mais ou menos 1.500 milímetros ao ano, e essas chuvas são mal distribuídas, ok? Como a gente já escreveu em cima aí, não chove o ano todo, né? Professor, mas a gente só vai ter aí o clima tropical? Não, a gente também vai ter aí na parte aí, ó, se eu parar para pensar aqui, né? Na parte aí, ó, noroeste do estado, tá? Principalmente na parte aí noroeste do estado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí o clima equatorial, né? Tá próximo aí da floresta amazônica, né? Inclusive, tá? Se a gente parar para pensar aí nesse estado do Tocantins, ele faz parte daquilo que nós chamamos aí, ó, de Amazônia Legal, né? Então ele faz parte do que a gente chama de Amazônia Legal, que é a Amazônia aí brasileira, beleza? Então a gente vai ter clima equatorial na parte noroeste, esse clima equatorial aí, características, né? Chove mais de 2.000 milímetros, as chuvas são bem distribuídas, chove praticamente o ano todo, ok? E aí, logicamente, que associado aqui, eu vou ter floresta amazônica, né? Eu vou ter aqui floresta amazônica, porque o meu clima aqui, ele é um clima que eu posso falar que é higrófilo, ó, higrófilo, né? É hidrófilo, tem grande volume de água, ok? Então eu vou ter aí a floresta amazônica, né? Uma vegetação mais fechada, uma vegetação mais exuberante. Enquanto que lá no clima tropical, o que eu vou ter, professor? Falou aí, galera, de clima tropical, o que a gente tem aí nesse clima tropical? Cerrado, né? A gente tem aí cerrado. E é importante quando a gente discute que a gente tem cerrado, principalmente aí na parte mais ao sul de Tocantins e na parte leste lá, na divisa com a Bahia, né? Vamos lembrar que economicamente falando, aonde eu tenho cerrado, esse cerrado tem sido aí devastado, né? Ele tem sido aí devastado aí principalmente pela agronegócio, pela agropecuária aí, tá? E vamos lembrar que a parte aí, né, leste do estado está associado ao que a gente chama de Mapitoba, né? Mapitoba é um acrônimo aí que quer dizer Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma área de cerrado onde a gente tem a nova fronteira agrícola do Brasil. Tá tranquilo aí, galera? Tá conseguindo entender direitinho? Dá um like pra gente aí, né? Dá uma olhada nas nossas aulas, elas estão completinhas para você, né? Tem o link aí embaixo para você, clica aí no link, né? Vai te levar diretamente para o nosso curso aí de Tocantins. Tranquilo? Então a gente tem esse cerrado aí, esse cerrado que é marcado principalmente pelo quê? Quais são as características, professor, que a gente tem aí nesse cerrado, né? A gente tem aí, ó, predomínio de arbustos baixos, ó, baixos, tortuosos, ó, tortuosos, de casca grossa. Essa casca grossa aqui, né, tem um nome, né? A gente chama essa casca grossa aí
de suber ou de cortiça, o objetivo dessa casca grossa é proteger aí, né, a planta, porque no cerrado é muito comum a gente ter aquilo que a gente chama aí de combustão espontânea, pega fogo sozinho aí, ok? Então, a gente tem essas características. Raízes profundas, olha só, raízes profundas, né? Então, isso é o normal da gente ter, ok? Esse bioma, ele vai ter aí várias fitofisionomias. Essas fitofisionomias aí, ó, vão ser divididas principalmente em, né? Cerrado, olha isso, ó, cerrado, cerradão, cerradão e campos, tá? Cerrado, né, é o que predomina na área, campos são nas áreas mais elevadas, nas áreas mais altas são gramíneas, e o cerradão é uma mata, né, mais aberta, que está mais próxima aí dos cursos d'água, onde a gente tem uma umidade maior. Além dessas fitofisionomias aqui, tá, a gente ainda tem aí no cerrado, né, associada a questão aí, tá, das veredas, né? As veredas são as caixas d'água do cerrado, né? Onde a gente vai encontrar muito aqui, né, um tipo de espécie chamada buritis, ok? Os buritizeiros aí, né? As palmáceas que estão nas áreas de vereda, e também a gente vai ter aqui a mata ciliar, ok? Mata ciliar aí, né? Que está na margem dos rios, beleza? Então, mata ciliar que estão aí nas margens dos rios, que são uma característica comum, né? O cerrado é o que predomina de bioma aí, apesar da gente ter, né, lá na parte noroeste aí, a floresta amazônica, né? Floresta densa, fechada, né, mega diversa, e na divisa ainda com o Maranhão, né, importante aí, tá, a gente falar da divisa com o Maranhão, na parte nordeste aí, a gente vai ter aí, tá, um pedaço ainda do que a gente chama de mata de cocais, né? Mata de cocais formada aí por palmáceas, Buriti, Carnaúba, Babaçu, né? Já é uma divisa com a região aí nordestina, mas a segunda região mais úmida do Nordeste. Como se não bastasse essa questão do clima aí, né, associada à questão do bioma que eu falei para vocês, a gente ainda tem aqui, ó, a hidrografia, né? A hidrografia a gente vai ter aí no estado, tá? O rio formando aí, né, a bacia do Tocantins. Algumas pessoas chamam de bacia do Tocantins Araguaia, porque é o maior afluente aí é o rio Araguaia, né, que é um rio de grande extensão também. Essa bacia do Tocantins aí é a maior bacia hidrográfica do Brasil, ok? Ela ocupa aí uma grande extensão da área do Brasil, né? 9,5% aproximadamente. Algumas pessoas vão falar aí, mas a maior bacia hidrográfica brasileira não é a bacia amazônica, porque a bacia amazônica, ela, né, ela está em 8 países diferentes, tá? A bacia do Tocantins não, ela está só no Brasil. É um rio muito importante. Nesse rio aí, né, a gente vai ter aqui como afluente dele, ó, o rio Araguaia, né? Esse rio Araguaia aí, que está na divisa quase aí, né, com o Pará, beleza? Então, esse rio Araguaia, ó, que nele nós vamos ter aí a maior ilha fluvial do mundo, não é isso? Qual que é essa maior ilha fluvial do mundo? Essa maior ilha fluvial do mundo aí chama Ilha do Bananal, ok? Então a gente vai ter Ilha do Bananal. Essa região aí é uma região de planície, né? Onde a gente tem risicultura avançando nessa região aí. Plantio de arroz tem avançado para essa região aí, além da pecuária, né? Área baixa, divisa aí,
tá? Com o sudeste do Pará, né? Lá no Pará a gente tem a região lá de São Félix do Xingu, que está muito próximo aí a essa divisa aí, né, com Tocantins, e que é a principal cidade com criação de pecuária no Pará, né? O Pará tem o quarto maior rebanho bovino aí, tá, do Brasil. Então isso daqui é importante. Esse rio Araguaia deságua no Tocantins, né? Já no norte lá, né, no chamado aí Bico do Papagaio, no extremo norte, né? Bico do Papagaio aí, muito famoso aí nas mídias sociais às vezes, ou nos jornais, porque está associado a muitos conflitos agrários, né? Luta por terra nessa região aí, que é extremamente complicado. Além disso, só para a gente fechar aqui, né? Na bacia do Tocantins aí, tá? A gente vai ter já no Pará, não é mais, né, no estado de Tocantins, mas é na bacia do Tocantins, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Essa usina hidrelétrica Tucuruí aí, ó, construída aí na década de 70 e 80 para abastecer aí o complexo minerador da região norte, né? E que antes de Belo Monte, né, Belo Monte aí, né, que está no Pará e foi inaugurada em 2016, antes de Belo Monte, essa era também a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Beleza, galera? É só uma dica aí rapidinho, né, sobre as características naturais. Se você gostou, se você quer mais dica aqui no YouTube, né, curte aí, faça seu comentário aí, nós estamos juntos, beleza? Segue lá no Instagram e clica no link aí, vai conhecer nossos cursos, né, os nossos valores. Nossos cursos são os melhores que tem, os mais completos e ótimo preço para você aí. Tranquilo, galera? Tamo junto, um abraço, até a próxima dica aí, né? Clica no sininho para você receber as próximas, tranquilo? Um abraço aí, galera!